tu sente que tu tá passando por uma crise existencial, aquele momento de muita dor que tu não consegue sair daquele lugar, por mais que tu tente, parece que as coisas só pioram. Se tu quer entender como sair desse lugar de crise, tu tá no lugar certo. Se tu não é inscrita nesse canal, deusa, seja inteligente e entra nessa comunidade de mulheres que querem se transformar, querem se tornar confiantes, melhorar seus relacionamentos, sua autoestima e a sua vida. Então vamos entender o que é essa crise. Essa crise é uma sensação de que tu tá sendo pressionado por todos os lados. E por mais que tu tente sair, porque a gente sempre tenta buscar uma saída, a gente tenta sempre fugir da dor, do desconforto, tu não consegue. É como se as paredes da tua casa estivessem todas te pressionando e tu não conseguisse sair daquele lugar. Costumo muito associar a sensação de crise com o parto. Vamos pensar uma mulher quando tá no parto, né? O que acontece? Ela começa a sentir contrações muito fortes, pressões muito fortes, para que ela entenda, o corpo dela entenda que algo novo precisa nascer. Aquela criança precisa nascer. Então ela não pode esperar daqui a uma semana, ela não pode esperar daqui a um mês, ela precisa nascer agora. E para isso o que acontece? Pressões de formas muito bruscas, né, para que realmente a mulher entenda, não, agora é a hora dessa criança nascer. E aí acontecem as pressões e a criança nasce. E com a gente não é diferente, né? Com essa situação de crise não é diferente. Quando a gente está passando por esse momento de crise, é como se o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, ela tá nos dizendo assim, não vai dar mais pra gente procrastinar, não dá mais pra gente empurrar com a barriga a nossa vida, não dá pra gente continuar procrastinando resolver um problema que tá sendo muito maléfico na vida. E aí o teu corpo, ele tenta começar a te avisar, e é esse momento de virada de chave, porque é o momento que o teu corpo começa a te pressionar, que nem uma pressão de um parto, porque ele quer que algo novo nasça da tua vida. Ele não quer que tu continue sofrendo as mesmas coisas, que tu viva nos mesmos padrões de relacionamento, que tu viva na mesma tristeza, no mesmo trabalho que não te faz feliz. Ele quer, de alguma forma, a tua alma, na verdade, que tá ali dentro, né? Se tu vê os vídeos aqui no canal, eu falo muito sobre isso, que a gente tem o nosso corpo e a nossa alma, a nossa essência, e quando a gente começa a se desassociar de quem a gente gente começa a deixar aquele corpo meio oco, né, e deixar a alma lá também totalmente afastada. Só que a tua alma, de alguma forma, a tua essência, a tua verdade, o teu eu verdadeiro, ele tá tentando te alertar através dessas contrações, através dessas pressões internas. É aquele momento que a gente não consegue mais fingir que não tá mais vendo, sabe? Sabe quando a gente passa uma vida fingindo que não tá vendo o nosso sofrimento, a nossa dor, os nossos problemas? E é esse momento de crise que diz assim, não tem mais como eu fingir. Tá doendo tanto, tá pressionando tanto que eu não consigo, eu não tenho mais pra onde sair. E é nesse momento que a virada de chave acontece. E por que essa virada de chave acontece? Porque a gente acredita que a dor, que o desconforto, que a crise, ela vem pra nos matar, ela vem pra nos derrubar. Só que a verdade, não. Ela quer que a gente renasça. Ela quer que a gente pegue tudo aquilo que a gente tem, que muitas vezes parte de nós, dentro de nós que está morto, relacionamentos que estão mortos, parte de nós que não servem mais, que não tem que estar mais dentro da gente, tem que morrer para algo muito mais bonito, muito mais maravilhoso renascer. E a crise, ela serve justamente para isso, para te puxar para o presente, porque a gente passa ansioso, a gente passa o tempo todo buscando estímulos externos, porque a gente quer se distrair daquilo ali. Só que ela quer te puxar para o presente e dizer assim, olha só, vamos olhar para isso, vamos olhar para o que está doendo agora, porque assim a gente pode olhar, a gente pode tirar, a gente pode reconstruir algo muito melhor. É a famosa fênix, que surge da dor, surge da tristeza. E quanta coisa bonita a gente consegue tirar da dor. Inclusive esse canal é retirado de muita dor, porque eu venho de processos que eu sinto essas pressões, eu sinto, ó, isso aqui, Giovana, não dá mais, chegou, encerrou, tem que mudar. E aí eu faço os vídeos, eu tenho inspiração, porque eu vou atrás da melhora, eu não consigo ficar naquele lugar. Aquele lugar dói tanto pra mim e me incomoda tanto aquele desconforto que eu digo, não, eu tenho que achar a solução. E aí eu começo nos meus processos e trago aqui pra vocês nos vídeos. Então a pergunta que fica quando tu tá passando por isso é o que tá pedindo passagem pro novo? Ou melhor, o que tá pedindo passagem pra morrer? O que tá pedindo assim na tua vida, que área da tua vida que tu diz assim, nossa, essa área me machuca, é nesse lugar que tá a dor. Porque muitas vezes a gente acha que a crise é uma coisa assim, tá tudo errado, mas não tá tudo errado. Às vezes é uma coisinha que não tá bem, que tá afetando e intoxicando todo o resto da tua vida.
mas às vezes é uma coisa que tu tem que ajustar. Então tem que começar a olhar para a tua vida e te perguntar que área que está me fazendo mais infeliz nesse momento. O que eu gostaria de modificar? O que eu gostaria de ter um resultado diferente? E é quando tu começa a ter a consciência, né? Colocar a consciência que tu começa, olha, então é por aqui. É esse aqui o lugar que eu tenho que iluminar. É aqui que eu tenho que buscar a saída, a solução. Porque esse processo nada mais é do que a tua alma querendo algo novo, querendo vivenciar novas experiências, querendo se aventurar, porque tu foi feita para isso. Tu não foi feita para ser um robô que acorda e vive a mesma rotina, infeliz. Não, tu veio para ser um ser único, tu é um ser único. E a tua alma, ela quer viver condizente com isso, ela quer viver aventuras, coisas novas. Por que a gente gosta tanto de viajar? Porque é alguma coisa nova, traz uma renovação. Não vai ver o que tu sempre vê, tu vai sentir coisas diferentes. E é por isso que a gente gosta tanto de viajar, porque ela traz todo esse aspecto novo que a nossa alma tá querendo há muito tempo. Então a tua alma quer se expressar, a tua alma quer ser livre, a tua alma quer falar, quer de alguma forma ser quem ela é. Só que se tu continua vivendo os mesmos padrões, vivendo nos mesmos hábitos, é muito difícil que ela consiga abrir espaço. É aquela coisa, se eu não tiro as roupas velhas do meu armário, eu não tenho espaço para as roupas novas que eu quero comprar. E às vezes a gente precisa fazer uma limpeza na nossa vida para que o novo venha. E às vezes a gente está pedindo o tempo inteiro, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça. Só que, no fundo, o espaço não está ali. Não tem espaço para existir esse algo novo. E a crise vem para dizer, olha, agora chegamos no momento que a gente não pode mais postergar. Lembra o parto? Não pode postergar para um dia, o bebê vai morrer, né? Ele precisa nascer agora para que tu renasça uma nova mulher, né? Toda mulher que passa por um parto, ela nasce uma mãe. Claro que estou fazendo aqui uma metáfora, mas eu quero que tu entenda que é justamente isso. Quando tu deixar nascer esse algo novo, tu também vai nascer uma nova mulher, tu também vai nascer uma nova alma, que na verdade é a reconexão com quem tu já era e que tu foi ao longo do tempo, deixando, abandonando, esquecendo, de alguma forma, negligenciando todo esse processo. E a crise é uma grande oportunidade, é uma oportunidade de tu ver as coisas de uma forma diferente, de tu ver por uma perspectiva diferente. Porque eu não sei se tu já sentiu isso, assim, eu sinto muito quando eu tô vivendo esse processo de dor. Parece que quando a gente tá vivendo dor, a crise, é como se a gente fosse obrigado a enxergar coisas que a gente não enxergava. É como se a gente fosse obrigado a achar soluções diferentes, a perspectivas diferentes. Então eu me lembro várias vezes, momentos meus da minha vida, em que eu estava vivendo processos de cura, de transformação, de me dar insights que eu dizia assim, meu Deus, eu não estava prestando atenção nisso, eu não estava me dando conta disso. E quanto foi importante para o meu processo de cura. E muitas vezes a gente precisa desse lugar de dor para crescer. A gente precisa desse lugar de, peraí, vamos olhar para isso aqui agora, que está pedindo a nossa atenção, e aí a gente vai conseguir transformar. Mas se eu deixo o tempo todo, negligencio, a gente vai passando por cima de quem a gente é, da nossa felicidade, daquilo que nos satisfaz, que nos faz feliz, né? Eu fiz agora o último vídeo sobre o vazio que a gente tem dentro de si. Claro que a gente sente um vazio quando a gente está fazendo algo que não nos faz feliz, quando a gente está fazendo coisas que de alguma forma não tem a ver com nossos valores, com quem a gente é. É claro que cada vez mais tu vai ficando, qual é o sentido disso? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu levanto todo dia para fazer uma coisa que eu não gosto? Por que eu tô num relacionamento que só me faz mal? Por que eu tô só atraindo essas pessoas? Tu começa a te perguntar, é natural? Tu tem consciência, então tu começa a pensar assim, mas qual é o sentido de tudo isso? Então depois que tu identificou essa área da tua vida que tu não tá feliz, que tu gostaria de modificar, começa a pensar qual é a nova atitude que tu podia fazer em relação a isso. O que tu poderia tomar uma atitude diferente que poderia te dar um resultado diferente? Esses dias eu vi uma frase que eu achei muito boa porque ela provoca uma coisa diferente, assim. E a frase é: a gente é verdadeiramente livre quando a gente faz aquilo que a gente não quer. E é muito estranho porque eu sempre falo aqui no canal que a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, que faz a gente feliz. Só que é em outro sentido essa frase. Eu acho que essa frase quer muito dizer que às vezes a gente não quer fazer uma coisa porque aquilo nos causa insegurança. Então vamos supor que tu é uma pessoa que está muito fechada no teu mundinho, muito introspectivo, não tem amigo, não tem relacionamento, e isso começa a te fazer sofrer. Então o que tu teria que fazer diferente? Tu teria que tomar uma atitude mais extrovertida, tu teria que fazer alguma coisa, sei lá, te inscrever numa aula de dança.
é uma coisa totalmente desconfortável, porque tu nunca fez dança, né? Porque tu vai ter que te expor, talvez passar vergonha, ficar inseguro diante dos teus colegas. Mas, de alguma forma, depois que tu passa por isso, depois que tu passa por esse processo, tu se sente muito mais livre. Porque, na verdade, tu é livre dos teus próprios aprisionamentos. Porque quando tu quer fazer alguma coisa, lá no fundinho tu quer fazer uma coisa, mas tu não te permite, pelas tuas inseguranças, pelos teus medos, o que acontece? Tu é prisioneiro do teu próprio medo. Tu é prisioneiro do teu próprio insegurança. Já te aconteceu de, sei lá, tu fazer um monstro na tua cabeça, e aí quando tu vai fazer, não era tudo aquilo? Não era aquele monstro todo? Era bem mais fácil do que tu imaginava? Então é sobre isso, é quando a gente começa a criar um monstro na nossa cabeça e deixar com que esse monstro domine a tua vida. E aí tu é prisioneiro dessa mentalidade. E aí quando a gente modifica isso, quando a gente entende, tá, isso me dá muito medo, e isso é muito desconfortável, mas se eu fizer, algo diferente pode acontecer. Então começa a pensar nessa área que tu identificou, que coisas novas tu poderia fazer. Talvez te inscrever numa aula de dança, talvez colocar um aplicativo aí de relacionamento, talvez tu sair com amigas que fazia muito tempo que tu não saía. Não sei, tu pode ser muito criativa nesse momento e entender que aquela sensação de não tô afim, mas talvez tu tem que ter aquele esforço de não, peraí, eu vou vencer esse desconforto aqui, porque eu sei que isso vai me dar uma sensação muito boa, muito melhor de liberdade, de poder fazer aquilo que eu quero, né, que é aquilo que eu verdadeiramente quero e não aquilo que o meu medo me diz, aquilo que a minha mente que me aprisiona me diz. Então é se expor a novas experiências que no início te deixam desconfortáveis, mas que vai te trazer uma satisfação que vai valer muito a pena. E em vários momentos da minha vida eu fiz isso e sempre essa sensação de tipo, eu fui lá, sabe? Eu passei por tudo isso, foi difícil, mas o que eu carrego depois dessa experiência é muito maior do que qualquer medo. E o melhor é que quando tu sai dessa experiência, tu consegue ver perspectivas e possibilidades que tu antes não estava vendo. Porque tu tava tão fechado num estilo de vida, tu tava tão fechado em escolhas que tu não conseguia enxergar. A gente coloca quase que um tapume assim nos olhos, a gente não consegue ver o que tá ao nosso horizonte. Então, às vezes, fazer uma coisa diferente, ter uma atitude que vai te trazer um desconforto no início, mas que depois tu vai, nossa, eu não sabia. Talvez, às vezes, conversar com um colega que te traz uma perspectiva que tu nunca ouviu falar, te fala sobre um curso, um livro, não sei, alguma coisa que possa te abrir o horizonte. Porque quanto mais a gente escuta a nossa mente, nossos medos, mais a gente fica limitado ali. E quanto mais a gente vai se expandindo, tendo novas experiências, né? Não é à toa que pessoas, por exemplo, que viajaram o mundo, são pessoas muito abertas, muito mais fáceis de conversar, porque elas são pessoas que já viveram muitas coisas. Elas foram desconstruindo preconceitos, elas foram desconstruindo paradigmas, porque elas foram vendo que a vida é tão múltipla. Eu mesma passei por isso quando eu comecei a viajar fora do Brasil. Eu vi assim, meu Deus, as pessoas vivem de formas tão diferentes, mas tão diferentes, que eu posso viver da forma que eu quiser e que cada um viva da sua forma. E antes de eu viajar, minha primeira viagem foi pro Canadá. E aí, antes de eu fazer essa viagem, eu achava que todo mundo vivia a vida, ou teria que viver a vida que meus pais tinham, que a minha bolha ali social tinha. E quando eu vi que não, que tu pode morar na frente de um lago se tu quiser, tu pode morar viajando se tu quiser, tu pode ser um imigrante num outro país, eu entendi que, meu Deus, a vida é tão múltipla. E foi justamente isso, ter ido viajar pro Canadá foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu me lembro de ter dor de barriga, de chegar no primeiro dia e vomitar, de tão diferente que foi a minha primeira experiência, assim, totalmente diferente. E eu me lembro de questionar, tudo é diferente, meu Deus, até o detergente é diferente. E o meu organismo ficou tão desconfortável que eu cheguei a vomitar. E eu não sou de vomitar, eu não sou de ficar mal. Mas depois daquela experiência, a minha vida nunca mais foi a mesma. Parece que eu tava vivendo assim. E quando eu fui pra lá, abriu tudo, sabe? Abriu portas, abriu possibilidades. Eu descobri que eu queria fazer psicologia. Para as deusas que não sabem, eu sou psicóloga. Me formei nisso. Mas não só isso, assim, tanta coisa se abriu. O meu relacionamento vem muito dessa minha experiência de lá. Então, o que teria acontecido comigo se naquele momento, e inclusive quando eu fui pro Canadá, eu tava passando por uma crise existencial muito forte, eu tava numa fase meio deprê, eu tava não vendo sentido, então eu pensei assim, pelo menos eu vou, eu não sei o que me espera lá, mas pelo menos eu vou e vejo se alguma coisa diferente acontece.
Porque o que às vezes a gente quer que os resultados sejam diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, estando sempre com as mesmas pessoas. E muitas vezes o nosso ciclo, ele tá de uma forma nos trazendo um ancoramento negativo. Ele tá sempre nos colocando no chão. E a gente quer voar, a gente quer viver novas experiências, mas aí tu tá sempre com a mesma amiga, tu tá sempre com a mesma vizinha, tu tá sempre com os teus familiares, que estão sempre naquelas crenças limitantes familiares. Então o que acontece? Tu não te expande, tu não te permite abrir novas portas, tu não te permite conhecer coisas novas, e aí cada vez a tua vida vai ficando mais escassa de experiência, escassa de aventura, escassa daquilo que tu gosta de fazer, porque tu passa a fazer aquilo que tu acha normal. Eu fico até pensando assim, o que teria acontecido comigo se eu nunca tivesse saído do Brasil, se eu nunca tivesse tido aquela experiência que foi totalmente transformadora pra mim. Eu não sei o que eu teria sido, porque eu achava na minha cabeça que aquilo era tudo. Eu achava que minha vida lá em Porto Alegre era tudo que existia. E quando eu saí e vi que não era, aí sim, eu entendi que eu queria morar fora, né? Hoje estou morando na Alemanha, mas eu entendi que eu queria viver mais aquela experiência. Mas o que teria acontecido se eu não tivesse ido, se eu não tivesse passado pelo desconforto, se eu não tivesse passado por aquele processo, né, de ficar até doente? O que teria acontecido comigo? Eu não teria visto outras perspectivas, eu não teria me descoberto como eu me descobri na viagem, que foi um processo de autoconhecimento. Quando tu sai da tua bolha social, tu começa a entender o que tu realmente gosta, né? Quando não é alguém que vai escolher por ti, quando não é alguém que, todo mundo escolhe isso, eu vou escolher. Não, é tu que tem que escolher e tu tem que fazer essa decisão através do teu próprio olhar pra dentro de si. Tu começa a ter um relacionamento contigo muito forte. Então por isso que eu te falo, fazer algo diferente nessa área da tua vida que tu tá se sentindo muito pressionado, vai causar que tu nasça novo, que tu nasça de uma forma diferente. E claro que não tô falando que vai ser fácil, que é só maravilha, mas vai valer a pena. E é isso que importa. A tua vida precisa valer a pena. Ela não precisa ser uma vida perfeita, ela não precisa ser uma vida que não tem erros, que não tem... Não, ela precisa ser uma vida vivida, ela precisa ser uma vida que tu diga assim, cara, valeu a pena. Eu fui, eu caí, eu me expus, eu passei vergonha, azar, valeu a pena. Valeu a pena porque eu aprendi, porque eu evoluí, porque eu cresci, porque eu vivi coisas novas. E o que a gente tá fazendo aqui se não é pra viver experiências, se não é pra gente tá se desenvolvendo, evoluindo. E a gente só consegue se desenvolver e evoluir em movimento. Tu vê que tudo na natureza que tá vivo, tá em movimento. Quando uma coisa para, ela tá morta. E a gente vive uma vida, se acostumou a viver uma vida parado, morto. Eu fico na mesma cidade, eu falo com as mesmas pessoas, eu faço o mesmo trabalho, tô sempre nessa mesmice e eu não permito que a vida seja o que ela é. Né, que é esse movimento. Se tu vai olhar um rio, por exemplo, ele tá sempre em movimento, tá se movimentando, ele tá fluindo, porque ele tá vivo. E se tu tá viva hoje, tu precisa entender que tu precisa se movimentar, precisa ampliar as tuas experiências, tu precisa ampliar o teu campo de visão, tu precisa ampliar tudo, né, fazer um curso, ir falar com outras pessoas, ir viajar, fazer tudo aquilo que tá no teu alcance hoje, mas que pode te proporcionar uma perspectiva totalmente diferente. Então tenha muito amor próprio por ti e faça isso por ti. Se permita se aventurar, se expandir, se permita mudar. É tão gostoso a gente mudar. A gente dizer, eu mudei. E como é difícil a gente dizer que mudou num grupo de pessoas que nos conhecem há muito tempo, né? É difícil, porque as pessoas te colocam naquele lugar. Mas fulana, tu mudou, tu não era assim. E aí tu fica, é verdade, eu não sou assim. Quando a gente muda, a gente se permite viver novas coisas, a gente se permite, né, tá sempre nesse processo de renovação. Que gostoso é a vida, a gente sempre mudando. Eu não sou a mesma que eu era com 18 anos, eu não sou a mesma que eu era quando era criança, né? Que bom que as coisas estão mudando, que bom que eu tô muito diferente. Se for ver até os vídeos no canal lá do início, eu tô muito diferente. Que bom, tô crescendo, tô me permitindo fazer isso. Eu tenho amor próprio por mim, a ponto de dizer assim, muda, se aventura, tu merece isso. Se tu tá vivendo isso, tu te identificou com isso que eu falei, de estar em momento de crise, de estar se sentindo pressionado pela vida, deixa aqui nos comentários, ajuda muito com que a gente veja, nossa, a fulana também tá passando por isso, nossa, a Giovana também tá passando por isso. E a gente começa a entender, tá todo mundo no mesmo processo, tá tudo bem, eu não sou alienígena, tá tudo certo. Então deixa aqui nos comentários que vai ser muito bom a gente entender e compreender a tua história. E se tu ainda não é inscrito nesse canal, fica aqui nessa comunidade, porque eu vou adorar te ter por aqui, para que a gente possa estar o tempo todo crescendo, evoluindo, aprendendo, se aprimorando. Tá bom, meu Deus? Eu te espero no próximo vídeo.